A paz do Senhor, pegue sua revista. Essa lição é muito importante, porque vai falar sobre algo que para nós, à primeira vista, a gente olha e fala assim, gente, mas é tão simples, né? Falar sobre cristianismo, sobre a superioridade da fé em Cristo, porque aqui nós vamos falar hoje sobre algo que aparentemente é simples, mas o ser humano, ele não gosta muito de simplicidade não, ele gosta mais de uma coisa mais complicada. E quando fala que Cristo pagou todas as nossas dívidas, a gente ainda quer dar uma ajudinha ainda, né? Quer dar uma apertada aqui, quer fazer alguma coisinha ali. E isso para desmistificar algumas coisas na nossa vida. Aqui na Palavra de Deus, se você puder abrir a sua revista ou a Bíblia, lá em João, Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 16 a 21, nós vamos estar lendo esses versículos, e eu quero estar discorrendo sobre esses 3, 4, 5 versículos, né? 6 versículos. Vamos ler. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém? Eu quero contar aqui uma história que aconteceu na minha vida, e eu gostaria que vocês prestassem atenção, porque é algo importante para a gente. Quando nós estamos num processo de conversão, por que acontece? O processo de conversão para a vida de um cristão, ele é um processo que nós já sabemos de cor. Arrepender-se dos seus pecados, reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que Ele é suficientemente justo, perfeito, poderoso para perdoar todos os pecados e nos purificar de todo o mal. Não é verdade? Mas isso é um processo. Quando nós entendemos isso, porque nós temos que entender esse processo, que é um processo seguinte. Qual que é o processo de conversão de uma pessoa? Não é evangelismo? É evangelismo, não é? Então nós vamos na rua, falamos do amor de Cristo para as pessoas, e as pessoas se convertem. Só que hoje nós estamos vivendo uma realidade dentro da igreja que nós precisamos, além de evangelizar, nós precisamos cristianizar. Irmãos, guardem esta palavra. Nós estamos vivendo num momento que nós precisamos cristianizar as pessoas. O que é isso? É trazer até esta pessoa a consciência de Cristo em todas as nossas ações, as nossas atitudes, os nossos pensamentos. Cristianizar significa uma mudança de postura onde Cristo ele é o centro de toda a nossa existência. Nós, na nossa caminhada cristã, nós acabamos mudando a nossa trajetória. Vou contar a minha história. Quando eu me converti em 1997, no dia 27 de fevereiro de 1997. Eu não vim à frente aceitar Jesus. Eu estava num banco de madeira de uma igreja lá na Vila Santa Helena, e eu vi a palavra de Deus e falei assim, quero esse Jesus, quero aceitar esse Jesus. E no meu coração, eu sentadinho lá no banco, aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Aí eu cheguei na esposa do pastor e falei para ela assim, irmã, como é que eu faço para ser crente? Ela olhou para mim e falou assim, vem para a escola bíblica dominical. Eu falei, é assim? É. Eu falei, tá bom. Todo domingo eu estava na escola bíblica dominical. Porque eu entendi, por quê? O novo convertido, você tem que tomar muito cuidado com o que você fala para ele. Porque qualquer coisa que você fala para ele é igual ao menino. Você coloca tudo na boca dele, ele come. Então ela pegou e me colocou nessa situação, todo domingo eu estava na escola bíblica dominical. Por quê? Porque eu queria ser crente, para ser crente eu tinha que estar na escola bíblica dominical. Cheguei na minha casa, à noite, como de costume, fui orar. Nas minhas orações, irmãos, tinha Maria nele. Aí eu sentei na minha cama,
Fechei os meus olhos e falei assim: antes de eu fazer essa oração, eu queria conversar com a senhora, Maria. É o seguinte, durante toda a minha vida eu orei pela senhora e pedi as coisas para a senhora. E agora é o seguinte, aconteceu um negócio, eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador. Então, a partir de hoje, eu quero agradecer a senhora por tudo. Estou falando sério, irmão. Muito obrigado. Mas a partir de hoje, eu só vou orar para Jesus, porque é Ele que ressuscitou, Ele morreu e ressuscitou. Então, a senhora me desculpa, porque eu era novo convertido, não sabia como é que funcionavam as coisas, né? Falei, vai que essa mulher fica com raiva de mim. Aí eu estou danado, né? E arrebentou comigo. Falei, senhora me desculpa, não leva a mal, mas a partir de hoje é Jesus que vai ser o centro da minha vida. E isso se tornou uma rotina na minha vida, as orações, e ir na igreja e eu ouvir a palavra de Deus. Eu fui numa livraria ali na 24 de outubro, uma livraria, vou fazer até o jabá deles lá, né? A livraria Jerusalém. Cheguei lá na livraria Jerusalém e falei assim, moço, qual que é a melhor Bíblia que você tem aí? Aí ele falou assim para mim, olha, tem várias Bíblias aqui. Eu falei, não, eu quero a melhor. Aí ele pegou e falou assim, tem essa aqui, me mostrou a pentecostal. Eu falei assim, a pentecostal? Peguei ela. Eu falei, não, é essa aqui mesmo. E eu era meio exibidão, né? Em vez de tinha aquela preta com dourada, né? Eu preferia vinho com dourado. Falei, não, o trem tem que ser bruto mesmo, né? Botei a bichona debaixo do braço, Rexona de crente, pá. Ouvi na hora que eu estava saindo, ouvi uma música. Falei, gente, Legião Urbana está tocando aqui. Converteu? Eu voltei correndo para lá, falei, moça, esse cara aqui é do Legião Urbana? Esqueci o nome do cara lá. Kim. Aí eu peguei e falei assim, não, aí o cara é tão... Olha como é que Deus faz as coisas. Não é o cara do negócio, não, mas o cara da catedral. Eu falei assim, tem CD desse cara? Ele tem. Me mostra aí. Quantos tem? Ele falou, não, tem 2. Nessa época tinha 2 CDs. Eu falei, me dá esses 2 aí. Aí eu peguei e levei para casa, cheguei lá em casa, irmão. Eu tinha Zezé de Camargo e Luciano, Bruno Marrone, que você pensar, tinha Metallica, eu era eclético, eu não sei lá o que eu era. Eu sei o que tocava, eu ouvia. Na hora que eu cheguei lá em casa, comecei a pegar aquele CD e comecei a botar dentro de uma caixa. A Dilma falou assim, o que você está fazendo? Eu falei, não, eu sou crente agora, vou largar desse trem tudinho, vou tacar fogo. Não taca fogo não, vende. Eu falei, vender para quê? Vou tacar dando para os outros lá, ficar ouvindo esse trem. A Dilma falou, faz o que você quiser, se eu sair de perto, eu sei que você ficou doido. Porque ela também já era crente, ela estava orando para mim. E eu peguei e mudei radicalmente a minha vida. Passado alguns meses, quando eu estava no meu período de conversão, nós começamos a entrar num outro parâmetro, que é o quê? Experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus nas nossas vidas. Quando nós entramos nesse processo de conversão, e entramos nesse processo de maturidade cristã, é muito provável que você, na sua caminhada, você vai se desviar desse propósito, que é o Cristo. Porque Cristo é o centro de todas as coisas, Ele é o fundamento de todas as coisas. Então, eu queria que nessa manhã, que você colocasse, assim como eu bati um papo com Maria lá, e falei, a partir de hoje não dá mais, eu vou ter que conversar com Jesus. Talvez existem alguns deuses na sua vida que você precisa conversar com Ele e falar assim, a partir de hoje chega. Acaba. Existem deuses nas nossas vidas, irmãos, isso é sério. E Cristo tem que ser colocado no seu devido lugar, porque Ele já tomou uma posição secundária na nossa vida. E nós não podemos permitir isso na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Nós temos que começar a entronizar Cristo novamente nos nossos lares. Nós trocamos Cristo por dinheiro. Por conta do dinheiro, nós mentimos. Por conta do dinheiro, nós roubamos a Deus, roubamos o homem, enganamos. Nós temos outros deuses que são os nossos filhos, o nosso carro, o nosso emprego, o nosso ministério. E nós começamos a colocar outros deuses dentro do processo, aonde Cristo, Ele vai se afastando de nós. Por quê? Porque Cristo, Ele não é um arrombador de portas. Ele não é um manipulador emocional. Cristo, Ele é o quê? O Senhor de nossas vidas. Mas no processo, nós decidimos nos afastar dEle. Existem algumas situações também que nos afastam de Cristo.
Primeiro, os movimentos. Vocês conhecem aquela história do tanque de Betesda? Jesus chega no tanque, chega no lugar lá, e aí naquele lugar tinha 5 alpendres cheios de doentes. Agora imagina a cena. Jesus, irmãos, chega. Ele chega naquele local. Com licença. Com licença. Doente aqui, doente aqui, doente aqui, doente ali. Licença. Com licença. Passando. E todo mundo, oh, cuidado aí, sai daqui. E o cara, oh, onde você vai? Você vai tomar o lugar do rapaz? O rapaz vai ter que descer também. Aí Jesus pega, não quer nada não, pode ficar tranquilo, fica aí. E vai passando, passando. De repente Jesus chega num lugar, encontra lá um paralítico, olha para ele, está lá se você quiser uma referência, João capítulo 5, versículo 1 ao 9. Jesus chega naquele homem, perto do tanque, fala assim, parafraseando aqui, e aí, bom? Bom. O que você está fazendo aí? Ele, estou aqui esperando a água. Por quê? Não, porque eu quero ser curado. Como assim? Não, é porque tem uma água aqui que ela se move. Um anjo desce. E se você pegar o versículo 4, em alguns originais não fala sobre essa passagem. O versículo 4 fala que de vez em quando o anjo descia, movimentava as águas, e as águas moviam, aquelas pessoas eram curadas. A maioria dos originais não tem aquilo. Aquilo foi incluído para que nós possamos ter uma noção do que acontecia ali naquele local. Provavelmente aquele local era um local de manipulação, porque tinha muitas pessoas doentes ali naquele lugar que precisavam de uma cura. E tinha gente que tinha dinheiro, e tinha os seus ajudadores, eles ficavam ali, e os ajudadores ficavam de olho na água. Quando ele pensava que a água movia, ele jogava o cara lá dentro. Aí um pessoal gritava, uns charlatões, a água está mexendo, pum, um povo lá dentro. Jesus olha para aquela situação e fala, você quer ser curado? Fala, Senhor, tem 38 anos que eu estou aqui, sempre entra um engraçadinho na minha frente, eu não tenho ninguém para pagar para me empurrar aqui dentro, eu vou ficar aqui o resto da vida. Jesus olha para ele e fala assim, levanta, toma a tua cama e anda. Fácil. Mas às vezes nós estamos no movimento. Nós precisamos de uma campanha. Nós precisamos de um sistema. Porque se não houver o sistema, Jesus não é suficiente para nós. Às vezes nós trocamos Jesus por um movimento. E achamos que esse movimento vai nos curar. E achamos que o movimento vai curar meu lar, vai curar minha família, vai me curar minha situação financeira, e vamos lá, e nós não sei o quê. E a palavra de Deus fala que se Cristo vos libertar, verdadeiramente, Cristo vos libertou. Ele morreu por você. Ele ressuscitou ao terceiro dia, hoje Ele reina. Mas nós não conseguimos, porque nós precisamos dos movimentos. E a igreja precisa acordar para isso. Outra coisa que aconteceu, eu queria que vocês prestassem atenção. Pedro está pescando. E de repente, Pedro, sábio, entendido naquele lugar, na pescaria, Jesus entra no barco, pede o barco emprestado para Pedro, fala, Pedro, afasta um pouquinho, porque Jesus conhecia um pouco de eu não sei o nome, mas que esse pessoal de som, o mar, o vento vai para lá. Jesus ficou no mar, afastava um pouco da multidão, a sua voz ecoava para o rumo do pessoal. Se ele estivesse na praia e o povo no mar, a voz dele não chegava ali. Jesus afasta um pouquinho do mar, o povo fica ali, ele começa a pregar. Passa um pouco, Jesus olha para Pedro e fala assim, pescou? Ele, não, Senhor, não pescamos nada. Então volta lá e joga a rede. Senhor, assim, com todo respeito, quer ensinar Pai Nosso a vigário? E aí ele pegou, olhou para aquele, Jesus falou assim, mas sobre a tua palavra eu vou. Porque o Senhor falou tão bonito aqui no barco que eu acho que vai ter alguma coisa boa nesse negócio aqui, Jesus, eu vou lá. E ele jogou as redes, e o que aconteceu, todo mundo sabe. As redes encheram. Às vezes nós trocamos Cristo pela nossa capacidade humana.
Eu vi muitas pessoas dizer o seguinte: o que você sabe fazer, não peça para Deus não, porque você sabe, irmãos, é mentira. Porque muitas das vezes você pode ser o cara mais inteligente do mundo, pode ser o cara mais top. Deixa eu te falar uma coisa, já vi oncologista morrer de câncer. E aí? Se Jesus não for o centro da sua vida, você pode ser o mestre dos mestres, irmãos. Pode ser o que for, que você vai fracassar. Pedro, ele falou assim: eu sou o cara nesse negócio aqui, eu conheço isso aqui como a palma da minha mão. Eu sei onde é que tem aqui, se eu cevar esse negócio aqui sem peixe aqui, eu mexo com o negócio, eu sei como é que funciona. Mas ele não pegou absolutamente nada. E Jesus falou assim: joga a rede. Outra coisa, Saul, precisando de uma resposta de Deus, o Espírito Santo já havia saído de Saul. Saul olha para aquela situação e fala assim: eu preciso ouvir a voz de Deus. Deus precisa falar comigo. Se Deus não falar comigo, eu não sei o que eu vou fazer. E Saul, no seu desespero, consulta quem? Pitonisa de Edom. Olha para aquela mulher e fala para mim assim: eu preciso que você revele para mim o que está acontecendo. Ele todo mascarado, todo disfarçado, para que ninguém soubesse quem ele era. Chega lá naquela mulher, aquela mulher fala um monte de mentira através de um espírito que subiu. E aquele homem é enganado. Trocamos Jesus por profetas, por palavras fáceis, por conversa fiada, e às vezes nós esquecemos de Cristo. E a palavra de Deus fala assim: eis que estou convosco todos os dias. Não é verdade? Jesus está conosco todos os dias. E nos desesperos das nossas vidas, às vezes falta dinheiro, falta saúde, o filho está com problema, o lar está desestruturado, e às vezes nós falamos assim: Jesus, você não é suficientemente bom e grande para cuidar da minha vida, então eu vou usar um subterfúgio. Elias, no livro de Saul, está em 1 Samuel, capítulo 28, se vocês quiserem ler lá. Elias, 1 Reis, capítulo 19. Elias acaba de, através de Deus, operar um milagre maravilhoso. De repente, Acabe chega em Jezabel e fala assim: deixa eu te contar uma história. O que foi? Sabe que esse profeta seu? Sei. Morreu tudo. Sobrou nenhum. Que isso? Foi. Quem fez isso? Elias. Até o final desse dia, esse infeliz vai morrer. Elias desespera, foge, vai para um lugar e fala assim: Deus, me mata porque eu não aguento mais essa situação, cada passo que eu dou é um levante no inimigo, eu estou terrivelmente angustiado, Deus, quero morte. Muitas das vezes, nós culpamos a Deus pelas coisas erradas que acontecem na nossa vida. Por aquilo que nós não conseguimos, ou porque Jesus não é suficientemente grande para fazer isso para nós. Nós precisamos cristianizar esse processo. E para cristianizarmos o processo, nós precisamos de algumas características. Olha esses versículos. Porque em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum nome há dentre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Próximo, parte 1, crer em Jesus Cristo. Irmãos, uma das coisas que nós precisamos, como cristãos, era uma mudança de vida. Talvez eu estou falando para pessoas aqui que nunca ouviram falar de Cristo, que você preste bastante atenção. Mas talvez você que está aqui, e eu sei que a maioria que está aqui conhece, e aceitaram Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, que vocês possam entender esse princípio. Porque no outro tempo eram as trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como os filhos da... Irmãos, quando nós falamos de luz, nós falamos de algo que particularmente para nós é o que nos difere do mundo.
Nós somos a luz do mundo. As pessoas olham para nós e têm que entender que nós temos essa luz. Nós somos essa luz que ilumina o mundo de trevas que essas pessoas vivem. Nós que somos cristãos, nós temos que entender que em nós, através de Cristo Jesus, habita a luz. Para vocês terem uma ideia, quando eu fazia um trabalho de evangelismo na cadeia, eu fazia um trabalho de evangelismo no CEPAIGO, e nesse período de experiência naquele local, uma das coisas que eu mais achei interessante foi as pessoas mortas lá dentro. Elas perderam totalmente a sua esperança, a sua vontade de viver, não dormiam direito, não comiam direito. É raro você encontrar alguém naquela cadeia gordinho, fofinho, porque não dormem, porque não comem. Imagina você comer a mesma comida 3, 4, 5 anos. Imagina você dormir onde a cela não tem grade. Você a qualquer momento pode ser esfaqueado ali, pode ser morto ali naquele local. Aonde você é acusado dia e noite pelo inimigo. O diabo de dia e de noite acusa aquelas pessoas ali. Aquelas pessoas estão com sua autoestima totalmente arrebentada, totalmente destruída. Irmãos, quando eu entrava lá dentro, as pessoas enchiam um galpão, lotavam um galpão, doidas, desorientadas, apavoradas, doentes, precisando de uma palavra. Teve uma vez que eu cheguei lá naquele local, irmãos, eu nunca vi como coube tanta gente ali. Foi tão cheio que as cadeiras que o pessoal sentava não tinha ninguém sentado. Eles ficaram praticamente 2 horas em pé, sem sair do lugar, querendo ouvir a palavra de Deus. Nós estamos aqui num ar-condicionado, sentado. Eu vejo pessoas abrindo boca aqui, olhando para o Evangelho como se o Evangelho fosse nada. E aquelas pessoas ali dentro, pegando cada migalha, cada pouquinho da palavra de Deus, choravam. Irmãos, eu fiquei 2 horas e meia em pé, orando um por um, aquelas pessoas desesperadas, doidas por Cristo. Não precisava pregar o Evangelho ali e falar assim que você queria aceitar Jesus, não, porque eles ficavam desnorteados, doidos por Cristo. Porque eles entendiam que naquele momento, a única resposta que eles tinham para os problemas dele era Jesus. Jesus se tornou, naquele lugar, pedra fundamental. Porque ali, quando você entra com o Evangelho, todas as pessoas chegam lá e falam: eu preciso desse Cristo para mim. Nós somos luz, precisamos ser luz. A vós também, que no outro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas más obras, agora, contudo, vos reconciliou. Cristo nos torna, além de ser mudança de postura, mudança de propósitos, de princípios. Se vocês olharem para a palavra de Deus, pode mudar, por favor? Se nós olharmos para a palavra de Deus, Deus nos deu livre-arbítrio. Todos nós sabemos o que é o livre-arbítrio. Livre-arbítrio é tudo aquilo que nós fazemos sob nossa própria responsabilidade. Deus nos entregou esse propósito. É a mesma coisa de te dar um carro que anda 250 quilômetros, mas na estrada você pode andar só até 80. Isso não quer dizer que a pessoa, o homem, vai te dar um carro que corre até 80. Livre-arbítrio é mais ou menos esse sentido. Você entra dentro de um carro que pode andar 250 km por hora. Deus olhou para você e falou assim: eu vou te dar todas as características para você ser completo em tudo. Inclusive, vou te dar o poder de escolha. E nós escolhemos viver longe de Deus. Ah, eu não escolhi. Escolheu. Nós temos essa escolha. Quando nós pecamos, quando nós erramos, quando nós fazemos as nossas coisas erradas, consequentemente, nós estamos fazendo as nossas escolhas. Se nós olhamos para nós mesmos e olharmos para a nossa capacidade humana, é ilimitada. Mas, às vezes, os problemas, as dúvidas, as dores, os traumas, os complexos, isso tira algumas de nossas capacidades. Quando eu era novo, eu era cheio de complexo. 1,92 m, 70 quilos. Irmão do céu,
era feio. Eu sou menos feio hoje, mas eu era muito feio. Por isso que quando eu conheci a Dilma, eu falei assim, vou casar com ela, porque vai que, né? Depois eu não caso com ela, a oportunidade passa, né? Mas, na verdade, ela me amou demais, porque eu era judiadinho. E cheio de complexo, cheio de trauma, cheio de problema, cheio de coisa. Um dia, eu olhei para mim e eu não fui para Cristo por causa da dor, eu fui para Cristo por causa do amor. Porque ele olhou para mim e falou assim, eu te aceito. Eu falei assim, Jesus, então eu te amo. Porque a pessoa me aceitar, tem que ser Deus mesmo. E nesse processo, por causa do nosso livre-arbítrio, nós mudamos a nossa direção, vai mudando o nosso caminho, vai mudando as nossas prioridades, vai mudando nossos sonhos, a gente vai mudando, vai sendo levado por ventos de doutrina, vai sendo levado por ventos de coisa, e a gente vai levando, e aí a pessoa não tem capacidade para ter dinheiro, se corrompe, a pessoa não tem capacidade para saber discernir o tempo, eles vão fazendo coisa errada, larga da igreja, larga de tudo, larga da família, esquece filhos, esquece esposa, esquece marido, esquece tudo e vai embora. E aí vira um turbilhão de coisas, faz um monte de promessa e não cumpre nenhuma, um monte de propósito e não cumpre nenhuma. Esse ano eu emagreço, segunda-feira eu começo. Esse ano você vai ver, não vou passar um mês sem devolver o dízimo. Esse ano, todo dia, toda quarta-feira, todo domingo de manhã, domingo à noite eu vou para a igreja. Esse ano eu não brigo com a minha esposa. Cadê você, mulher? 10 minutos depois. Aí, nesse processo de livre-arbítrio, onde nós estamos vivendo, Deus olha para nós e fala assim, de Deus não se escarnece, viu? Tudo que você plantar, você vai colher. Aí, nós olhamos, na hora que aí o livre-arbítrio acaba. Porque ele fala assim, mas peraí, tudo que eu plantar eu vou colher, então não tem livre-arbítrio, eu posso fazer o que eu quiser? Mas existe uma lei natural, não é verdade? Alguém já plantou semente de abacate e nasceu pepino? Eu nunca vi. Então as suas atitudes, as nossas atitudes vão gerar em nós uma consequência. Nós olhamos, chegamos aqui na frente e oramos a Deus, Deus tem misericórdia de mim, eu preciso ser rico. E Deus fala assim, meu Deus, te dei tantas oportunidades de você estudar, te dei tanta oportunidade de você ser alguém, e agora você bota a culpa em mim porque você é pobre, porque você está passando dificuldade. O mesmo sol que nasceu para você, nasceu para o cara lá também. Às vezes nós olhamos para a cruz de Cristo, e achamos que ela virou, desculpa a expressão, irmãos, me perdoa, não leva aqui, não escandaliza, não. Virou mods, que usa quando precisa, e depois enrola e joga fora. Nós olhamos para a cruz de Cristo como se ela fosse o sorrisal para o nosso estômago, dorflete, para a nossa dor de cabeça, que Jesus fosse o nosso serviçal para os nossos caprichos, os nossos desejos, e Jesus veio para nos salvar. E nós temos que entender que o livre-arbítrio, ele gera uma consequência devastadora nas nossas vidas. Por isso que Jesus tem que ser o centro da nossa vida todos os dias. Porque a palavra de Deus fala que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Amém? Esse versículo todo mundo conhece, é padrão. Alguns teólogos dizem que esse versículo é o versículo áureo da igreja, da Bíblia. Ele é o versículo que norteia todo o processo bíblico. Tudo aquilo que Deus planejou para a existência humana está nesse versículo aqui. Imagina que se você fosse para um lugar, um missionário que fosse para um lugar e não tivesse nada, nenhum manuscrito, não tivesse nada sobre a Bíblia ali, e você tivesse de traduzir uma Bíblia, um versículo, traduza esse. Você que fez um propósito com Deus de ser missionário, né? Porque tem gente que ainda faz propósito, vou ser missionário, vou servir. Não vai. Está aqui, João 3,16. Então, se você for um missionário lá nos confins da terra, um índio lá, ou sei lá quem, não tiver nada da Bíblia, traduz esse versículo aqui lá, que você vai ganhar todo mundo para Cristo. Porque essa é a maior manifestação de amor que um ser humano, que uma pessoa, possa
declarar para o seu próximo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Próximo, a onisciência divina. Quando Deus, Ele cria todas as coisas, o processo da criação, em Gênesis capítulo 1, contempla como se tudo começasse. Entenda uma coisa, imagina você lendo, tem um livro, é japonês, né? Que lê de trás para frente, né? É japonês, né? É? Árabe lê de trás para frente, né? Então, nós lemos assim, né? Estamos aqui, nós estamos lendo aqui, né? Não é verdade? Não é assim? Só que o árabe lê assim. Complicado, né? Por quê que eu estou dizendo isso? Porque a palavra de Deus é mais ou menos isso. Imagina a palavra de Deus, você lendo ela em vez de Gênesis a Apocalipse, lê-se de Apocalipse a Gênesis. Vai dar lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1. É como se Deus tivesse desde Apocalipse programando Gênesis 1:1. Porque Deus já sabia que o homem ia pecar, que o homem ia cair, que o homem ia se afastar de Deus. Deus já sabia desse propósito. Por quê? Quero explicar para vocês esse propósito. Uma vez uma pessoa chegou em mim e falou assim: Leandro, por que eu nasci? Por que Deus me fez? Você falou que foi Deus que me fez? Essa pessoa me fez uma pergunta, ela foi vítima de incesto. O pai, o avô dela, transou com a mãe, com a filha dele, e nasceu essa menina. A mãe tinha 11 anos. Essa menina veio me perguntar por que eu nasci. Será que Deus olhou para essa situação e falou assim: é para fazer mesmo? Não parece isso? E eu peguei e falei para ela assim: meu bem, deixa eu te explicar uma coisa. Deus, Ele já sabia que tudo isso ia acontecer. Ele sabia que a sua criação ia se rebelar e ia sair da presença dEle. Ele sabia disso tudo. Ele tinha plena consciência de que sua criação ia negar a Deus e ia viver uma vida errada. Meu bem, mas eu quero te dizer uma coisa, preste atenção. Porque Deus, dentro da sua onisciência, dentro do seu poder, Ele entendeu que todos nós um dia vamos viver com Ele. Porque quem causou todo esse problema foi um ser que um dia foi destituído de sua glória. E eu comecei a falar para ela, e falei para ela: o diabo, o inimigo de nossas almas, engana os homens, assim como desde o início dos tempos, lá em Gênesis capítulo 2, ele engana, capítulo 3, ele engana, e no capítulo 3, versículo 9 em diante, ele recebe a sua sentença. Só que, por que Deus te criou, meu bem? Ela, por quê? Eu falei assim: você lembra que eu te falei que o inimigo das nossas almas, o diabo, saiu de lá? Sei. Deus fez eu e fez você para ocupar o lugar que um dia era daquele, e por causa da sua desobediência, saiu de lá. Um dia, eu e você vamos estar na glória, louvando a Deus, no lugar daquele que um dia louvava a Deus e cuspiu em todas as promessas dele. Você e eu somos destinados ao céu, aonde louvaremos a Deus eternamente. E é por isso que o diabo, o inimigo, não quer que você vá. Porque o diabo, quando ele olha para Deus e fala assim: está vendo, Deus, esse serzinho medíocre não consegue me substituir, porque esse serzinho está errando. E Deus fala: fica tranquilo, o meu filho já pagou o preço por eles. Nós não somos suficientemente bons para subir na glória, mas Deus, quando olha para você e olha para mim, não olha o rostinho bonito nosso, não. Ele olha o sangue de Jesus que está sobre nós.
Quando Jesus morreu, ele entendeu o propósito. Ele falou: nós estamos destinados ao céu. Você e eu somos destinados ao céu. A partir daquele momento, quando aquela menina entendeu que independente da forma que ela tinha nascido, independente da forma que ela tinha sido criada, ela sabia que ela estava destinada ao céu. Deus olha para a sua criação caída e fala: a partir de hoje eu mudo a sua história. A partir de hoje eu mudo o seu destino. Amém? Apocalipse 13, 8, parte B, fala assim: o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Nós estamos lendo aonde? Apocalipse. Desde a fundação do mundo, Deus já tinha um plano para você e já tinha um plano para mim. Amém? Pode passar? Esse versículo é maravilhoso. Lá em Salmo capítulo 14, o versículos 2 e 3 diz assim: o Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Quando Deus olha para a sua criação, Ele olha e fala: quem poderá nos socorrer? Ninguém. Ele olha para o seu filho e fala: só você pode. Aqui fala sobre o projeto redentivo de Deus de novo, João 3,16. Vamos passar. Nós temos uma escolha. Deus é tão maravilhoso, irmãos, que Ele no seu poder, na sua glória, Ele nos deu a capacidade de escolher. Quando nós somos crianças, os pais da gente nos dão os mimos, né? Cuida da gente, em alguns casos, né? Tem gente que não teve pai, não teve mãe, sofreu aí. Mas o pai dá todas as ferramentas para o filho se desenvolver e cuida dele e tal. E um dia o filho decide viver sozinho. Se ele decide viver sozinho, consequentemente, ele vai ter que pagar a sua conta e vai ter que viver do seu trabalho. Nós também decidimos fazer isso. Um dia nós esquecemos de Deus e fomos viver a nossa vida do jeito que tinha que viver. E Deus olhou para nós e falou assim: eu respeito a sua postura, respeito a sua decisão. Não é isso? Funciona mais ou menos assim. Quando nós fazemos as nossas escolhas, sejam elas certas ou erradas, elas são feitas e nós temos que encarar. Nós temos que ser homem e mulher suficiente para... Quando o pessoa falou assim: você errou, você fala assim: não, eu errei. Eu fiz a minha escolha e vou pagar por ela. A palavra de Deus fala lá em João 3, 17, 18, que fala assim, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O Evangelho ele tem as suas nuances, um processo único e universal. Aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Amém? É simples assim. Se nós pudéssemos entender o processo da conversão, é isso. Aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, arrependa-se dos seus pecados e você vai ser salvo. Amém? Jesus fez isso. O único propósito que Jesus veio aqui na terra foi para te salvar, foi para me salvar. Amém? Amém. Não tem outro propósito. Porque às vezes nós olhamos a palavra de Deus e somos tão sobrecarregados de informação e de coisas, nós achamos que Jesus, nós temos que fazer um monte de coisa para ser salvo. Mas nós precisamos crer. Mas se nós cremos, irmãos, nós temos que ter postura, nós temos que ter caminho, propósito, para que nós possamos estar sempre na presença de Deus. Uma das coisas que a palavra de Deus fala é que um dia nós teremos que comparecer ante o tribunal de Cristo para poder apresentar as nossas obras. Quando nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, nós fomos chamados para anunciar o Evangelho a toda criatura. Se nós não cumprimos esse propósito através das boas obras, através
da palavra de Deus, nós estamos pecando, porque como é que nós cremos em algo que não falamos? Por exemplo, olha o tanto de blogueiro que tem aí. Virou uma febre. Mulheres se maquiando, homens malhando, e não sei o quê, aquela loucura, todo mundo fazendo um monte de coisa, YouTube bombando, todo mundo falando. Mas e nós, como é que nós estamos agindo referente a Cristo? Como é que os nossos familiares estão ouvindo? Como é que as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que estão sentadas do nosso lado, como é que nós estamos falando do amor de Cristo para essas pessoas? Essas pessoas estão sendo alcançadas? Não estão sendo alcançadas? Porque se você acredita na maquiagem, você vai para a frente de uma câmera no YouTube e ensina a pessoa a maquiar. Quando você entende, gosta de um produto, você não precisa vender, você só precisa apresentar esse produto. Todo mundo vai comprar. Não é assim? É. Mas Cristo também tem que ser assim. Se nós cremos em Cristo, cremos na sua graça, na sua misericórdia, nós temos que entender que nós precisamos falar do amor dele para as pessoas. É o nosso grande papel, é o nosso único papel, é falar do amor de Cristo para aquelas pessoas que não conhecem. Eu já falei aqui, não quero ser redundante, mas você vai para os hospitais e vai orar pelas pessoas. Existem 2 momentos que essas pessoas choram. Quando você chega e quando você sai. Quando você chega, eles falam assim, obrigado, Senhor, eu preciso de uma oração. E quando você sai, eles falam assim, não vai embora não, pelo amor de Deus, fique aqui comigo. Você me traz paz. E nós olhamos para essa situação das pessoas que estão ali, porque eu costumo dizer que a verdadeira cadeia não é o CEPAG. A verdadeira prisão é uma cama. Essas pessoas, muitas delas, não saem de lá. Morrem ali. E é uma sensação de abandono, de desprezo, de dependência tão profundo, que essas pessoas acabam tendo que tomar banho, dependem de pessoas, alimentar, dependem de pessoas, se levantar para pelo menos dar uma volta no corredor do hospital, dependem de pessoas. Ninguém gosta de gente doente, então são poucas as pessoas que vão lá. Elas têm medo de ser contaminadas, elas têm medo de ver uma realidade que é terrível. As pessoas são escravas. Meu pai tem uma lanchonete perto de uma clínica de hemodiálise. Meu pai, ele direto fala para mim assim, fala não, para mim não, as pessoas me comentam comigo, que o caderninho de fiado do meu pai tem muito inadimplente. Só que esses inadimplentes morreram. Muitas delas que entram num negócio de hemodiálise não voltam mais. Morrem ali. E eu e você fomos chamados para ir lá. Para pregarmos o Evangelho para aquelas pessoas que estão sofrendo lá. Para aquelas pessoas que não têm o que fazer. Muitas delas, os familiares as abandonaram. Não tem ninguém que dê um banho nelas. As enfermeiras não têm o mesmo carinho que nós, que somos cristãos, temos. Meu tio morreu. O cara da funerária falou assim, não, só busca o caixão. Meu pai olhou para mim e falou assim, e agora? Eu falei assim, vamos vestir ele. Fui lá, vesti o meu tio, cuidei dele. Você acha que eles vão cuidar? Não. Se nós nos levantarmos aqui e irmos lá, um dia os nossos olhos vão fechar aqui e Jesus vai olhar para mim e para você e vai fazer o quê? Filho bom e fiel? Ou apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço? Nós temos que ir nos presídios, nos hospitais, nas escolas. Nós temos livre acesso. Nós podemos ir, nós somos um país livre, nós podemos pregar o Evangelho livremente. Nós não temos dificuldade, a nossa dificuldade chama-se comodismo. E nós precisamos levantar para podermos pregar o Evangelho para essas pessoas. Se nós não levantarmos e não fizermos isso, não quero te enganar, meu querido, minha querida. Não estou aqui para levar você a um problema existencial, não. Eu estou aqui para abrir os seus olhos e dizer para você, o que você tem feito do cristianismo?
Aonde você tem colocado Jesus? O que Jesus tem sido para você? Aonde Jesus está colocado dentro da sua casa, da sua vida, da sua intimidade, do seu quarto, do seu dia a dia? Tem um livro que fala, Em Seus Passos, o que faria Jesus. Alguém já leu? Fala sobre isso. Antes de você fazer qualquer coisa, pergunte, o que Jesus faria em meu lugar? Vai você, chama mais um colega, uma colega, vai no hospital, prega o evangelho. Dê atenção para uma pessoa que está chorando, uma mulher que está com uma criancinha. Nós precisamos fazer isso. Chega de adiarmos o inevitável. Num dia nós teremos que comparecer ao tribunal de Cristo para que possamos receber aquilo que fizemos de bem e de mal. Um dia, nós na última lição, na lição que nós falamos sobre o Apocalipse, fala que o Jesus servo vai vir como rei e vai reinar. Amém? O Jesus servo, ele vai se levantar como um rei poderoso. E os seus que morreram com ele e forem arrebatados, reinarão com ele. Amém? Então eu quero desafiar você, que hoje confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, mas no meio da sua caminhada, no meio do seu trajeto como cristianismo, você se desviou de uma forma ou de outra. Porque às vezes as dificuldades vêm e você vai se desviando, a sua vaidade. O irmão está passando dificuldade, não posso, vou fazer uma plástica semana que vem, é 20 mil, eu tenho que guardar esse dinheiro que eu tenho que colocar peito. Tem um irmão passando dificuldade, eu não posso, semana que vem estou indo para Miami fazer compra, 30 mil reais. Tem uma pessoa aqui que está enferma, não posso ir, senão pego gripe, a gripe pega para o meu nenê e o meu nenê fica dodói. Eu não venho para a igreja, não posso ir porque o médico falou que o meu filho tem que ficar 30 anos em casa, porque se ele vir para a igreja o ar-condicionado mata ele. O irmão está precisando, ligou de madrugada, precisa ir para o hospital. Está doido? Vai vomitar dentro do meu carro? Meu Deus! O irmão está com um problema existencial, frescura. Está deprimido, frescura. Toma vergonha na cara. O irmão está sem trabalho, vagabundo. Vai trabalhar? É isso que nós queremos? Jesus um dia vai olhar para nós e vai falar assim, deixa eu ver sua mão, meu filho. Abre a sua mão aqui. Senhor, foi assim. Eu estava muito assim. Meu filho, sei. O tempo, sabe, Senhor. Estamos aí, né? E Jesus vai falar assim, eu tive fome e não me deste de comer. Eu tive sede e não me deste de beber. Eu estava enfermo e preso e não me visitaste. Parta de mim. Se nós não privilegiarmos e colocarmos Jesus no seu devido lugar nas nossas vidas, amanhã nós vamos encontrar com Ele. E quando você vê o rostinho lindo de Jesus, você vai entender quem Ele é. Então que você nessa manhã possa colocar Jesus no seu devido lugar. Que nessa manhã nós possamos entender que Ele é suficientemente justo e perfeito para nos salvar. Que não vai ser o seu dízimo que vai impressionar Ele. Que não vai ser a sua oferta que vai impressionar Ele. Que não vai ser a sua vida financeira que vai impressionar Ele. Nem a sua saúde que vai ditar se você está bem ou não com Ele. Não vai ser isso a única coisa que vai determinar a sua vida com Cristo. É a sua postura perante o seu irmão. Fique de pé. A única coisa que eu quero é que você se posicione em Cristo.
A única coisa que eu quero é que você se posicione e que vocês morram por Cristo, que vocês vivam por Cristo, que vocês preguem esse Cristo, que vocês proclamem essa palavra de Cristo, que vocês vivam como Cristo viveu, que vocês ajam como Cristo agiu, que vocês possam, assim como um dia no livro de Atos dos Apóstolos, Deus determinou ao homem que ele vá e pregue o Evangelho. Que vocês possam, nesse ano, falar do amor de Cristo, deixar a vergonha de lado, porque a palavra de Deus fala assim, que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Nós brigamos por causa de política e futebol, mas religião, não toca nisso. Temos que pregar o Evangelho. Temos que falar de Cristo para as pessoas. Quero desafiar você a encher os hospitais com a palavra de Deus. Quero convidar você para ir num CEPAIGO ou num presídio qualquer, numa polícia civil, e levar a palavra de Deus para essas pessoas. Que você possa ser um canal de Deus para as pessoas que estão sofrendo. Que você deixe a sua vaidade de lado. Largue a sua vaidade de lado. Eu queria, essa palavra é maravilhosa para você pregar num grupo familiar onde tem pessoas que não são salvas. Mas nós que somos crentes, somos servos do Senhor, precisamos nos posicionar como servos do Senhor, como devemos ser. Eu tive uma vez, uma mulher perguntou para um pastor: onde fica o céu, pastor? Aí o pastor falou assim: o céu fica no final de uma vida com Cristo. E o inferno? O inferno no final de uma vida sem Cristo. Que nós possamos ir para o céu com a caminhada com Cristo. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar. Deus, queremos te louvar e te agradecer por esta palavra. Jesus, nós esquecemos do Senhor e colocamos a nossa vaidade, colocamos as nossas prioridades, colocamos o nosso reino, Deus, em primeiro plano, e esquecemos do seu sacrifício, esquecemos, eu me incluo nisso, Senhor. Porque muitas das vezes, por causa da minha vaidade, por causa da minha soberba, da minha prepotência, do que eu achava, os meus achismos, Senhor Deus, eu me esqueci do Senhor. Mas eu venho aqui me derramar a Ti. Jesus, tem misericórdia de nós. Que a Tua graça, que se renova a cada dia, venha sobre o Seu povo. E que nós possamos sair daqui constrangidos e impulsionados a falar do Teu amor. Que nós possamos entender, Senhor Deus, que essa caminhada contigo tenha várias pedras. Nós precisamos, Senhor Deus, contornar essas pedras. Precisamos, Senhor Deus, deixar o nosso eu de lado e continuarmos contigo. Jesus, tem misericórdia da Tua igreja, de nós. Que nós possamos colocar o Senhor no seu devido lugar. Que nós possamos colocar o Senhor entronizado no nosso meio, através das orações, através dos louvores, através da palavra. Senhor Deus, o Senhor entregou o seu Filho, o seu único Filho, para morrer por nós. E às vezes nós queremos usar outros subterfúgios, outras direções. E o Senhor é suficientemente perfeito para nos perdoar e nos salvar. Que a Tua igreja possa ter essa consciência. E que essa igreja, a Catedral da Família, seja referência em pregar o Evangelho, em salvar vidas, em visitar hospitais, em ir para as nações e pregar o Evangelho a toda criatura, porque só assim o Senhor virá. Deus, levanta essa igreja, levanta essas pessoas que estão aqui, se elas estão aqui, porque são pessoas comprometidas, e são comprometidas com o Teu Evangelho. Espírito Santo de Deus, convença os corações, para que eles possam, Senhor Deus, ser atalaias do Senhor aonde eles forem, que eles possam ser contra o pecado, contra, Senhor Deus, todo tipo de pecado, a vaidade, a avareza, a prepotência, a falta de fé. Deus Todo-Poderoso, tem misericórdia, abençoa o Teu povo. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês.